Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer técnico. Prestação de contas 2009. Trata-se um processo sob análise de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Filomena, concernente ao exercício financeiro de 2009, em que teve como ordenador de despesa a senhora Evaneide Antônia de Mello. Analisando cuidadosamente os autos, percebo que a prestação de contas foi aferida pelo Tribunal de Contas desse Estado de Pernambuco, que na oportunidade foi minuciosamente analisado ponto a ponto da prestação de contas, inclusive os argumentos utilizados em defesa pela senhora Evaneide Antônia de Mello. A conclusão extraída pela Corte de Contas foi a de que a prestação de contas em destaque merecia rejeição, até mesmo porque houve a existência de inúmeras irregularidades insanáveis, comprometendo dessa forma a boa gerência administrativa no trato de receitas públicas. Recebidos os autos, a ex-gestora da época foi instada a oferecer seu amplo direito de defesa, tendo mesmo deixado transcorrer o prazo em branco. Assim sendo, a matéria retornou conclusa pela emissão de parecer conclusivo, que passei a pontuar o seguinte: analisando cada um dos pontos utilizados pela Corte de Contas, entendo não ser possível a aprovação da prestação de contas sob exame, principalmente porque o teor das súmulas editadas pelo Tribunal de Contas desse Estado de Pernambuco, a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, repercute como vício insanável, principalmente se levamos em consideração o montante não recolhido, que é o caso da senhora Evaneide Antônia de Mello, que totalizou cerca de R$ 811.204,96. O dano em razão dessa inércia é flagrante, pois em fase da ausência de recolhimento, a municipalidade será compelida a pagar juros de mora e demais encargos da inadimplência, comprometendo seus recursos financeiros que deveriam ser utilizados e aplicados na execução de serviços essenciais como saúde, educação e assistência social. No tocante ao pagamento indevido de honorários advocatícios à sociedade Bernardo Vidal e Associados, no valor de R$ 20.141,66. Tal fato repercutiu claro dano ao erário, pois que em momento algum restou configurado o cumprimento desse serviço a ponto de merecer qualquer pagamento. Observe que, além disso, também houve pagamento em excesso na aquisição de quadros no valor de R$ 6.802. Assim sendo, tomando por base esse entendimento técnico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e de acordo com as razões por ele elucidadas, outra opinião também não posso ter, senão a de seguir a Corte de Contas e opinar pela rejeição da prestação de contas de 2009. Em face disso, opino pela rejeição da prestação de contas de 2009. É o parecer, Sala das Sessões de 27 de maio de 2016, relator Geandro Coelho de Vasconcelos, acompanhou o voto do relator, o presidente Cláudio Coelho de Vasconcelos. A vereadora Justiana, ela chegou, o parecer já estaria aqui, a gente faz uma pergunta se ela vai acompanhar o parecer, porque a senhora é membro da comissão. Aí, se for acompanhar, tem que assinar aqui o parecer. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Por não ter sido procurada pela ex-prefeita e por não ter tido argumento para votar a favor das contas, eu vou seguir o parecer dos colegas.
Não, está errado comigo porque tu diz o que? O parecer está errado comigo. Mas discute em cima do projeto. Eu só rubriquei as folhas restantes. Coloco em discussão o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que tem como presidente o vereador Jean Coelho de Vasconcelos, como relatora Sebastiana Luzia Coelho. Coloco em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, como presidente dessa comissão, por várias vezes eu acho que já teve algumas outras votações de contas públicas das gestões passadas desta casa, e costumo dizer, como não era na minha época, eu tinha sempre meu argumento, o meu propósito e o meu pensamento direcionado à legalidade da situação, conforme procede o TC, que é o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E como presidente desta comissão, votei pela rejeição, até na verdade, como até hoje nessa casa só teve uma conta que esse vereador que vos fala votou pela aprovação, pela rejeição do parecer, nem tanto quanto a reprovação do parecer. Votei as contas do ex-prefeito, na época, ex-prefeito Pedro Judevan, que veio com ressalvo do próprio Tribunal de Contas, que era uma devolução, e foi a única conta que esse vereador aqui que vos fala aprovou pela rejeição, mas que também ela, depois essas contas veio aprovada com ressalva pelo próprio Tribunal de Contas. Quer dizer o seguinte, que o gestor nesta época comprovou por partes e teve que devolver outra parte, e mesmo assim, teve essa comprovação, votou. Então, até hoje, como não era vereador de mandato nesse período, nem de outros períodos que passaram, como não chegou contas a esta casa, deste mandato de 2013 a 2016, no caso. Então, opinei pela rejeição dessas contas, até porque, senhores vereadores, público aqui presente, no próprio parecer, senhor presidente, vem dizendo aí alguns fatos ocorridos nesta conta. Ele não vem falando aí vem falando em 811 mil da questão do INSS, de 20 mil do escritório advocatício, 6 mil da questão dos quadros, mas aí ainda se engloba também o nome do prefeito atual em devolução dessas contas, que ele também vai ter que responder por tal situação, que ele é responsável por isso aí, porque na época ele era ordenador de despesa e secretário de finanças desse poder público, que ele também está englobado nesse processo, é corresponsável com essa situação. Ainda vem a devolução aí de mais 100 mil reais de um terreno que se diz que é indevidamente da União, essas terras devolutas, como também alguns outros membros. Vem aí, eu acho que o nobre vereador Cláudio com certeza irá falar, e ele está com o processo na mão ali, irá falar das pessoas que o próprio tribunal está ausentando as pessoas de culpa nesse processo. Mas não só, como foi dito, esses 811 mil, e se faria referente, senhor presidente, senhores vereadores, do Tribunal de Contas, quando fala a questão do INSS, mais 20 mil desse escritório de advocacia, mais 6 mil respectivas, confeccionamento de quadros, ainda tem aí 100 mil de um terreno, tem mais 6 mil e pouco de contas que não foram pagas. Independente desses 811 mil, ainda tem uma devolução de 426 e alguma coisa nessa própria conta de 2009, na qual é também corresponsável o prefeito atual do nosso município. Por enquanto, senhor presidente, muito obrigado. Ainda em discussão. Vou deixar para discutir o meu parecer. Eu sou presidente do outro para discutir os dois. Coloco o parecer técnico da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que teve como relatora a vereadora Sebastiana. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra.
Quem for contra, se levanta. Aprovado o parecer por 5 votos a 2. 4, professor Jorge. 5 a 2. Tá certo, tá certo. Tem que doar os ajudar. Coloco em discussão o parecer técnico da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que teve como relator o vereador Geandro Coelho e como presidente o vereador Claumadson Coelho e membro vereadora Jussiana Maria de Castro. Coloco em discussão. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Na qualidade de presidente desta comissão, verificando o relatório apresentado neste momento e verificando a prestação de contas de 2009, onde o tribunal pede que sejam rejeitadas as contas e ainda querendo que conste em ata e que acrescente aí na minha discussão, seja constado em ata que não está constando aí no relatório, na questão do relatório não, a questão da aquisição de um imóvel, de um terreno aqui na Flomena, onde o tribunal considerou que a ausência de comprovação da propriedade ou posse das pessoas físicas que receberam tal quantia. E tendo sido analisado a compra desse terreno, o valor de R$100 mil, que deve ser devolvido ao erário na forma solidária pela pessoa de Evaneide Antônia de Mello, prefeita, pelo senhor Pedro Judevan Coelho Melo, secretário de Finanças, bem como a senhora Francisca de Castro Damasceno, que era vendedora do terreno. Outro assim, entendemos também que tal fato deve ser enviado à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco para a apuração da conduta irregular do tabelião titular do cartório de imóveis do município de Santa Flomena, segundo consta aqui na avaliação dos técnicos do Tribunal de Contas. Então, quero que conste em ata para que a gente possa depois cobrar, senhor presidente. Envie esse documento também para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que seja apurado como foi essa questão da venda desse terreno, se o tribunal analisou que foi indevida e que tem sido que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Faz parte da nossa fiscalização, do nosso compromisso como vereador, fiscalizar. Isso é dinheiro público que, segundo o tribunal, segundo os técnicos que analisaram a questão, foi uma compra indevida. E é dinheiro do povo que foi gasto indevidamente. A gente quer que esse dinheiro volte realmente ao erário público para que seja aplicado devidamente. Eu achei também outro fato interessante aqui, nessa questão da Previdência, dos 811 mil que seria para ser avaliado. Não está aqui no tribunal, não consta isso, não consta dizendo que no parecer do tribunal, não consta falando o que eu vou falar aqui agora, mas aí passa a ter até, quem sabe, o vício de conduta, dizendo que teria que ser devolvido esses 811 mil que foi recolhido no ano de 2008, onde em 2008 o prefeito era o atual prefeito de hoje. E esse dinheiro não foi recolhido aos cofres públicos em 2009. Interessantemente, em 2009 o prefeito atual era o secretário de Finanças. Então é bom que a gente se apure também se houve algum desvio de conduta ou não. Então, face a isso, além das outras irregularidades que aqui constam, o meu voto, como já está, senhor presidente, é a favor do parecer do tribunal que rejeita as contas de 2009. Muito obrigado. Ainda em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, como relator desta comissão, na outra era presidente de tal comissão, nessa eu sou o relator,
faço as minhas palavras, o que eu já tinha dito, como também as palavras do nobre vereador Cláudio. Só acrescentando, na verdade, que várias outras formas que devem ser tomadas e averiguada mediante a reprovação dessas contas 2009-2011 da gestão passada, como também com os seus coautores e responsáveis por ela. Muito obrigado, senhor. Ainda em discussão. Coloco em votação o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que teve como relator o vereador Geandro e como presidente o vereador Cláudio. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Quem for contra, se levanta. Aprovado por 5 votos a 2. Senhor presidente, questão de ordem, eu queria só que fosse consultado como a votação de 2 terços, Vossa Excelência também não teria que votar, independente da